Nós falamos semana passada sobre força e coragem. Tenha força e muito, seja forte e muito corajoso. Foi a palavra do Senhor dada a Josué. Seja forte e muito corajoso. E no meio da palavra do Senhor a Josué, nós vimos que o Senhor dá uma promessa para ele tão linda: olha, vou estar contigo, o que você fizer eu estou contigo, e vou onde você... Promessa maravilhosa na vida de Josué. Todos nós queremos uma promessa assim na nossa vida. Mas hoje eu quero trazer uma palavra um pouco diferente do que eu trouxe da semana passada, mas dentro do mesmo texto. E quando te falta força e coragem? E quando você busca força dentro de você e não encontra? E quando você busca uma coragem para enfrentar alguma tribulação na sua vida, quando você busca coragem para enfrentar algo que apareceu na sua vida e você não encontra, o que fazer? Eu não sei quanto à igreja, quanto a você, mas eu já me coloquei várias vezes em situações assim. Inclusive, a falta de coragem, a falta de força, traz para a gente medos extremos. Eu, por exemplo, não é que eu tenho esse medo extremo, mas uma pequena lagartixa vira para mim um crocodilo do Nilo. Pode ser que um pequeno camundongo para alguns vire o quê? Um dinossauro. E a gente está acostumado a ver em filmes que coisas simples na nossa vida se tornam um terror. Tem alguns toques que se dão no filme, que quando fala prim, 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 algumas pessoas já até se arrepia. E aquela pessoa que sai correndo naquela sensação de terror, uma coisa simples que é colocar uma chave na porta e abrir, vira um dilema. A pessoa não consegue achar a maçaneta, a chave cai, tudo parece que vira contra nós. E isso não acontece só em filme. Isso não acontece só com os meus medos mais simples, que é uma lagartixa. Mas todos nós temos momentos de fraquezas, momentos de pavor, momentos que a gente treme na base sem saber o que fazer. E depois que passa, ou que a gente conversa com outras pessoas, a gente fala assim, mas era tão simples. Era algo que aconteceu que era tão simples, era só ter colocado a chave na maçaneta e ter virado, e a porta ia se abrir. A gente vê que às vezes coisas muito simples, com medo, elas se tornam difíceis. Infelizmente, nós sabemos que nós servimos um Deus que se chama Deus do impossível. Ele é Deus do possível, mas Ele é Deus do impossível. É um Deus que pode abrir mar, é um Deus que pode fazer jorrar água num deserto, é um Deus que cai um machado e Ele faz flutuar, coisa impossível você fazer um ferro flutuar, mas esse Deus faz. Esse Deus é um Deus que é capaz de fazer você andar pelo deserto e no meio do calor Ele te colocar uma coluna e colocar ali uma nuvem para te proteger. E é um Deus também que quando você estiver passando pela tribulação com muito frio, Ele é capaz de colocar uma coluna de fogo também para te aquecer. Esse é o Deus que eu sirvo, é o Deus que você serve, mas o medo nos afasta disso. A falta de coragem faz com que a gente anule Deus. É como se você estivesse observando às vezes pessoas morrendo de sede em meio ao lado de uma fonte. A fonte está aqui jorrando águas cristalinas, mas nós morremos às vezes de sede. Eu já presenciei tantas vezes isso, e eu tenho quase certeza que você também já se presenciou, ou se não esteve no mesmo caso. Do lado da fonte que se chama Cristo, do lado do pão da vida eterna,
mas morrendo de fome e de sede. A única coisa que Deus quer e precisa de cada um de nós é que você vire a chave, que confie nele, seja forte e corajoso. É uma promessa de Deus, é uma promessa dele. Mas tem hora que a força que nos falta, a coragem que nos falta, anula o agir de Deus. Quando a gente lê em Números capítulo 14, até do 1 ao verso 8, diz assim para nós, do 1 ao verso 8. Então toda a comunidade começou a chorar em voz alta e continuou em prantos a noite toda. 2. Respira. Suas vozes se elevaram em grande protesto contra Moisés e Arão. E aí vem. Se ao menos tivéssemos morrido no Egito, ou mesmo aqui no deserto, diziam. Porque o Senhor está nos levando para esta terra, só para morrer em combate? Nossas esposas e crianças serão capturadas como prisioneiras de guerra. Não seria melhor voltarmos para o Egito? O 4. E disse uns aos outros: vamos escolher um novo líder e voltar para o Egito. 5. Moisés e Arão se curvaram com o rosto em terra diante de toda a comunidade de Israel. 2 dos homens que tinham feito o reconhecimento da terra, Josué, filho de Nun, e Calebe, filho de Jefoné, rasgaram suas roupas e disseram a toda a comunidade de Israel: a terra da qual fizemos o reconhecimento é muito boa. E se o Senhor se agradar de nós, Ele nos levará em segurança e até ela, e a dará a nós, em uma terra que produz leite e mel com fartura. A promessa do Senhor à vida dos hebreus, que até então eles eram povos caminhando para virar um povo do Senhor de fato, ainda era hebreus fugindo. A promessa do Senhor você vai encontrar lá em Gênesis capítulo 2, quando o Senhor fala para Arão, e o Senhor tinha dito a Arão: deixa a sua terra natal, seus parentes e a família de seus pais, e vá à terra que eu lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, e abençoarei e o tornarei famoso, e você será uma bênção para outros. Essa promessa está lá em Gênesis, já para Abraão: eu vou te dar uma terra que emana leite e mel. Promessa que vem andando por Abraão, vem até Jacó, vem Isaac e toda a sua descendência. Hoje nós estávamos conversando sobre o Pentateuco, e o Natan me fez uma pergunta: pastor, como que era então? Era falado, sussurrado, passado de pai para filhos. Por isso que você vai ver sempre falar: sussurre, fale no pé do ouvido a palavra. Fale no pé do ouvido a palavra, fala um para o outro, vai espalhando essa palavra. E não tenho dúvida nenhuma que esse povo já havia escutado e ouvido falar da promessa que Deus tinha dado a Abraão. Eu vou te dar uma terra, você vai sair daí, você vai sair do meio da sua parentela, e eu vou te dar uma terra maravilhosa que emana leite e mel. Uma promessa que o Senhor fez a Abraão, e que chegou até o povo hebreu, e que agora era simplesmente eles desfrutarem da promessa do Senhor. Quando eu olho para a nossa congregação, eu tenho certeza absoluta que cada rostinho aqui, cada um de nós temos promessas do Senhor na nossa vida. Você, na verdade, você já é uma promessa, mas Deus tem promessa a realizar com você, através de você e por sua geração. Eu não tenho dúvida que eu sou hoje um pastor, porque o Senhor prometeu isso para o meu pai,
deu isso como promessa para o meu pai, e eu venho seguindo a promessa que Deus deu ao meu pai e realizando a obra do Senhor. Meu pai, lá no Rio de Janeiro, analfabeto, como eu já falei aqui com os irmãos, aprendeu a ler na Bíblia, aprendeu a assinar o seu nome lendo a Bíblia, mas nunca deixou de falar da palavra do Senhor. Depois, se vocês tiverem curiosidade, vai lá e pesquisa uma cidade chamada Paiva, depois de Oliveira Fortes, lá para o lado de Aracitaba, em Minas Gerais, depois de Santos Dumont, não sei se o pastor Gilberto conhece. Quando a gente chegou, que meu pai saiu do Rio de Janeiro, numa vida muito complicada, meu pai vai e aposenta. Naquela época a aposentadoria era algo tão difícil, você ficava sem trabalhar e não ganhava nada. Você não era igual hoje que você encosta e tem um benefíciozinho até você aposentar como invalidez. Não, meu pai ficou um tempão sem receber para cuidar de 5 crianças. Quando meu pai recebe a aposentadoria dele, a primeira coisa que ele faz foi comprar o banco para a igreja em Nova Iguaçu, que a igreja não tinha cadeiras. Meu pai comprou as melhores cadeiras e colocou tudo na igreja. E de repente meu pai, lá no Rio de Janeiro, o pastor fala, temos uma cidade lá em Minas Gerais que precisa de alguém. Meu pai fala assim, olha, eu vou. Meu pai foi lá para Paiva. Sabe qual foi o primeiro ano nosso? Eu e minhas 4 irmãs não podíamos sair sem antes apanhar da escola, porque, na verdade, primeiro ano nosso nós perdemos, porque a diretora não deixou que nós estudássemos na escola, porque éramos cristãos, porque éramos crentes. Sabe qual foi a resposta do prefeito para o meu pai? Falou assim, olha, diz para esse tal de Antônio que acaba de chegar na cidade, que é bom que ele tenha um bom plano de saúde funerário, porque se alguém deles adoecer ou morrer na nossa cidade, aqui eles não serão atendidos e nem tampouco serão enterrados. Manda eles procurar na outra cidade, porque eles não são bem-vindos aqui. Deus tem promessa na minha vida e na sua vida e para próximas gerações, mas é preciso que nós tenhamos fé, coragem, força para enfrentar as diversidades que vão se levantar e irão se levantar, não tenha dúvida disso, não se engane com isso. As dificuldades vão se levantar. Lembra que nós começamos esse culto orando? Vão se levantar. Mas a nossa oração é que Deus nos dê força, Deus nos dê coragem, para que você possa desfrutar das promessas dele por cada um de nós. Vontade de desistir, vontade de retroceder, e nós somos seres humanos, isso vai acontecer, está no meu coração, está no seu coração. Aqui temos 2 pastores, temos o pastor Gilberto, o pastor Alessandro e o nosso seminarista Charles. Nós temos vontade sim de retroceder às vezes não, sempre. Nós temos vontade, nos sentimos cansados às vezes, de vontade às vezes de olhar para minha esposa, e ela às vezes presencia isso, olha, para mim chega, eu não quero mais, eu quero ter uma vida comum, simples. Mas aí eu me lembro que o Senhor tem promessa na minha vida, e o Senhor tem promessa na vida de outras pessoas, e o Senhor conta comigo e conta com você. Eu acabei de falar isso na vida da Emerly. Basta que você se coloque à disposição. No 2º ano que meu pai está em Paiva, nós já estávamos estudando, mas não saía um dia sem que a gente apanhasse. E a gente teve como 5 irmãos montar a estratégia. Quando você sair da sala, vai para outra sala, e vai para outra sala, para que a gente, se tiver que apanhar, vamos apanhar em 5, ou vamos resistir em 5 irmãos. E assim a gente fazia todos os dias, Nil. Apanhávamos, e outras vezes a gente resistia e batia também. Deus nos dava essa honra também, de às vezes eu conseguir bater. Mas logo depois, o meu pai já era chamado, e é chamado até hoje, se você chegar em Paiva, Mestre Antônio. Meu pai entrava e saía na prefeitura a hora que ele quisesse. Meu pai entrava e saía na casa do prefeito. Meu pai ia e pegava o que ele queria na fazenda do prefeito para levar para casa. E não só foi implantada uma igreja lá, mas se você voltar hoje, tem quadrangular,
Tem Batista, tem Assembleia, tem outras igrejas. A semente foi plantada através de uma pessoa. Através de uma pessoa que não teve a opção de retroceder. E eu já falei aqui várias vezes, meu pai é um exemplo e para mim é o meu grande herói. Como que você vai pensar que alguém vai pagar aluguel, cuidar de uma família de 6 filhos, porque depois veio o meu irmão que teve aqui, o Samuel, 6 filhos com 1 salário mínimo. Você consegue imaginar isso? Você consegue pensar que alguém pode criar 6 filhos, pagar aluguel com 1 salário mínimo, irmão Paulo? É impossível para um pensamento humano. Para mim e para você é impossível que isso aconteça, não é, Júnior? Mas nós servimos a um Deus que mesmo ao meio do deserto, Ele faz cair maná do céu. Basta que eu confie nele, basta que você confie. Coragem e força vai te faltar. Coragem e força, quando eu olho para mim mesmo, o que brota no meu coração é retroceder, é parar. E às vezes a gente vê isso na comunidade, pendurar a chuteira. Sabe quando você vai pendurar a chuteira? Sabe quando eu vou pendurar a chuteira? Sabe quando o pastor Gilberto vai pendurar a chuteira? O pastor Alessandro, o Charles, que é aspirante para isso? Quando o Senhor nos chamar. Quando o Senhor nos chamar. Para quem tem assistido, tem acompanhado, a mãe do pastor Gilberto está com 98 anos. Esqueceu grande parte da vida dela, ela esqueceu. Mas quando os filhos chegam e falam assim: quem é Jesus? Ela responde: meu Salvador. Quando começa a falar sobre a Bíblia, de quem é Jesus com 98 anos, ela fala assim: esse é o meu Senhor, esse é meu Salvador. E é lindo você ver na vida da irmã Ruth, tive o privilégio de caminhar um tempo com ela. Quantos pastores tem na família? Os filhos dela? Os filhos, 3 pastores como filhos. Os outros não são pastores, mas são assistentes. A promessa de Deus na sua vida, queridos. Deus fala para Abraão: eu vou te dar. Isaac fica na dúvida, ele fala assim: olha, eu prometi o seu pai e vou cumprir. Deus tem promessa na vida de cada um de nós, mas esse povo hebreu chega em Quedes Barneia, e eles ficam com medo, e eles só precisavam virar a chave. Eles atravessam, 12 espias vão para lá, e voltam com medo. Eles falam assim: olha, nós vamos ser derrotados, nós vamos ser enxergados como se fossem gafanhotos nas mãos deles. Nós vamos morrer. E o povo aterrorizado se reúne em congregação, se reúne como concílio erradamente e tenta destituir do cargo Moisés. Mais uma vez Moisés se rende ao Senhor, porque o Senhor, quando ele olhou esse povo, Deus teve, nas minhas palavras, nojo. Coisa terrível é quando alguém duvida da sua palavra. Não é assim? Quer ver me deixar triste? É quando eu falo assim: queridos, olha, eu acredito que é assim, 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 e alguém duvida. Olha, eu acho que não. Eu acho que o senhor está errado. É lógico que isso traz reflexão para a gente como humano, mas te deixa o quê? Chateado, triste, principalmente quando você tem convicção daquilo que você está falando.
Agora imagina Deus, que lá em Gênesis, dá uma promessa a um povo, cuida desse povo lá no Egito, carrega eles até o caminho para eles virarem a chave. Eles olham para lá e falam assim: mas lá tem gigantes. E eu fui dar uma pesquisada um pouco nessas pessoas que estavam lá, e na verdade eles não estavam errados. Eles não estavam errados. 2 desses, os hitites, este nome, esse povo significa terror. Existiam 7 povos lá, e depois a gente pode até depois passar por eles, mas um desses significava terror. É lógico que quando a gente chega na beirada para conseguir a vitória, para virar a chave, vai ter gente, vai ter enviados de Satanás que vai trazer terror no seu coração. Um outro povo que chamava Girgashites, o significado da palavra é Girgazeu, e é como alguém que retorna, peregrinação, mostra que não são estáveis em sua mentalidade. Deus precisa de um povo que confia, e se você não tem firmeza no seu pensamento, na sua mentalidade, isso entristece o coração de Deus. O terror e o medo e a vontade de retroceder e ficar voltando, dando volta em meio à promessa de Deus, permeia no meu coração e no seu coração. 10 pessoas falam: vamos morrer. Eu prefiro voltar para o cativo, eu prefiro voltar para o Egito, eu tenho saudade da cebola que eu comia lá. E Deus estava com eles do outro lado da porta, com uma terra que emanava leite e mel, mas eles queriam voltar a ser escravos e comer cebolas. O Senhor se revolta quando você não crer ou não acredita nas promessas deles na sua vida. Quando eu comecei a falar aqui, eu olhei para vocês e falei que eu acredito que cada um de vocês tem promessa na vida de vocês. E todo mundo fez assim com a cabeça. Mas não acreditar na promessa do Senhor, não seguir em frente naquilo que o Senhor prometeu na sua vida, na sua família, isso entristece o coração de Deus. Conclusão de tudo isso foi: eu vou exterminar todo esse povo, eu vou acabar com esse povo agora. Tem pessoas que confundem, mas como assim Deus ia acabar? Deus não é amor, Deus é amor e Ele é justiça. Uma coisa que o Senhor não se agrada é com a injustiça, por isso Ele é amor e por isso Ele não vai compartilhar com a justiça e com a rebeldia humana, por Ele ser justo. Mas o Senhor também, Ele é misericordioso, sim. Se tiver uma pessoa que se levante no meio do povo, o Senhor é capaz de dar o escape. Mais uma vez Moisés fala assim: ei Senhor, não faz isso. Mais uma vez Moisés se levanta e fala assim: Senhor, tenha misericórdia. Mais uma vez o Senhor livrou aquele povo por causa de Moisés. Deixa eu te falar uma coisa, queridos. Mesmo que todos digam para você que não, mesmo que todas as circunstâncias digam para você que não, é necessário apenas uma pessoa na sua família, é necessário apenas você se levantar e pedir misericórdia para o Senhor. É necessário às vezes uma mãe, e que abre-se um parênteses. Nós vamos abrir um momento aqui na igreja, irmã Cláudia, MCM, que as mães vão se reunirem para orar pela sua casa, pelos seus filhos. Vocês não têm ideia na autoridade que é uma mãe de joelho orando pela sua família. Você não tem ideia do que é uma esposa de joelho orando pelo seu esposo.
Você não tem ideia do que é um pai levantando e abençoando a sua família. E nós vamos fazer isso aqui esse mês, ainda, esse ano pelo menos. E o Senhor ouviu a oração de Moisés. Sabe o que Deus tinha falado para Moisés? Moisés, eu vou exterminar todo esse povo, e através de você, pela sinceridade do seu coração, eu vou levantar um povo ainda mais forte. Moisés fala assim, não, Senhor. Talvez eu falaria, Senhor, seria uma honra para mim. Talvez você fale assim, olha, eu tenho essa honra. Mas Moisés falou assim, não, por favor, Senhor, nos dê mais uma chance. Talvez no seu coração hoje, essa palavra vá de encontro e você consiga falar com o Senhor, Senhor, me dê mais uma chance, Pai. Me dê mais uma chance, Deus, que eu possa orar pelo meu marido, que eu possa orar pela minha família, que eu possa orar, Senhor, pelo teu povo, Pai. E por causa de uma oração, por causa de um homem, Deus não exterminou aquele povo. Mas por causa da desobediência do povo, esse mesmo povo não pôde entrar na terra prometida. Só quem entrou na terra prometida? Josué e Caleb. O que impede as promessas do Senhor na sua vida? Adê? Estão com medo. Vou até beber uma água enquanto você pensa. Já está aqui. O Júnior é eficiente. Agora que você já refletiu, eu quero ouvir das vozes das mulheres primeiro. O que impede as promessas do Senhor na sua vida? Vocês estão falando com tão pouco entusiasmo, por quê? O que impede? Entendi. E os homens? O que impede as promessas do Senhor na sua vida? Homens, vocês têm convicção, hein? A desobediência é a causa de não experimentarmos as promessas do Senhor por inteiro. Por inteiro. E Deus traz essa palavra hoje para o meu coração e para o seu coração. Basta que você vire a chave e confie nele. Deus sabia que existiam esses 7 povos lá. Sabia. Deus sabia que esse povo aqui trazia terror. Sabia. Deus sabia que tinha povos lá gigantes que podia destruí-los como se fosse um gafanhoto. Sabia. Deus mandou que eles olhassem para as adversidades que estavam depois da porta? Não. A promessa de Deus é que eles atravessassem a porta, que eles tomassem posse. A promessa de Deus era que eles tomassem posse daquilo que o Senhor tinha para eles. Mas o medo e o terror anulou as promessas do Senhor e fez com que eles olhassem as diversidades, fez com que eles olhassem os gigantes. Queridos, deixa eu deixar você bem tranquilizado. Os gigantes na sua vida, Adriano, estão de pé. Os gigantes na sua vida estão vivos e muito vivos. Os gigantes na sua vida existem. Mas quem é esses gigantes diante das promessas do Senhor na sua vida? Ninguém. A promessa do Senhor na sua vida derruba gigantes. As promessas do Senhor na sua vida elimina qualquer terror. É a garantia de que você tem vitória e terá vitória. Eu quero convidar o Ministério de Louvor aqui mais uma vez. E a verdade é que eles cantariam outro louvor. E eu vou repetir a Rude Cruz. Porque é a maior promessa que o Senhor pôde te dar e que você precisa tomar posse. Foi lá na cruz.
todas as minhas dores, todos os meus pecados, Ele carregou sobre si. Todas as minhas culpas, Ele carregou sobre si. Coloca a letra para mim, por favor. Curva a sua cabeça, querido, em oração. Cruz se erigiu, dela o dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contemplo esta cruz, por nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Se eu amo a mensagem da cruz, devolver eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz. Eu tenho uma cruz, você tem uma cruz, mas há uma promessa. Sobre seus pés, querido, fique sobre seus pés. Se eu amo a mensagem da cruz, quer morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz. Uma coroa.
nome do Senhor, queridos. Glorifique o nome do Senhor. Deus, mais uma vez nós levamos nossas vozes diante de Ti, Pai. Todos nós aqui temos uma promessa, Pai, uma promessa que Tu levaste na cruz. Essa promessa, Pai, é uma coroa, Pai, que um dia, Pai, nós vamos trocar por um mundo tão corrupto, Pai. Por um mundo tão mau, Pai, que às vezes nos assombra, Deus. Talvez alguns de nós, Pai, entramos por estas portas hoje, Deus, pensando em desistir. E até mesmo às vezes, Pai, pessoas que estão nos assistindo, Deus, e nos ouvindo, pessoas que pensaram até mesmo em tirar a sua própria vida, estão pensando, Pai. O terror, o medo, a falta de coragem, a falta de força, Pai. Às vezes desiste até mesmo de viver, Pai. Há poder no Teu sangue nesta hora, Pai. Nós repreendemos qualquer investida do inferno, Pai, sobre a vida. O lar, Pai, na Tua igreja hoje, Pai, seja repleto de bênção. Que nós saímos por essas portas hoje, Pai, entendendo que há uma promessa, Pai, na vida de cada um de nós, Pai. Há uma promessa na minha vida, há uma promessa, Pai, nos dada um dia lá na cruz, Pai. Que um dia, Deus, iremos morar contigo, Pai. Que essa convicção, Pai, que essa vontade, Pai, esse desejo, Pai, ardente no nosso coração, não apague, Pai querido, pelo medo, pela falta de força, pela falta de coragem. De igual forma, Pai, nessa oração queremos apresentar a vida da irmã Keide, da irmã Terezinha, Pai. Dos nossos irmãos que estão enfermos, Deus, na carne. Nossos irmãos que estão viajando, como o irmão Maurício, a Camila, o irmão Alencar, a irmã Carme, a Isabela, o irmão Carlos, Pai. Também, Pai querido, nós sentimos falta de alguns irmãos que estão adoentados no espírito, Pai, que não têm o desejo, Pai, não carrega essa vontade de estar na Tua casa para cultuar contigo, Pai. Desperta a Tua igreja, Pai, desperta o Teu povo, dê sede, dê fome da Tua palavra, Pai. É o que nós te pedimos nesta noite, Pai. Muito obrigado pela Tua presença, Deus. Muito obrigado pela Tua palavra, Deus. Muito obrigado, Pai, pelos louvores. Em nome do Senhor Jesus. Amém. E que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo repouse sobre a sua mente, sobre o teu coração, o teu lar, a garantia da salvação que tu tens. E que toda a igreja do Senhor, numa só voz, digamos juntos: Amém, Jesus.